Essa aqui é aquela questão que cai em concurso que dá um nó na cabeça. Então vamos aqui devagarinho ver como é que a gente poderia ter feito isso aqui. Ó. Quem chegou primeiro? Bom, a informação que dá é o seguinte: Bruno não foi o primeiro nem o último a chegar. Está querendo saber quem chegou primeiro. Bruno não foi o primeiro, então Bruno está fora ainda bem, não tem a opção aqui de Bruno. Ele também não foi o último a chegar. Carlos chegou exatamente depois de Douglas. Observe que se ele chegou depois de Douglas, então ele também já não foi o primeiro. Carlos está fora. E exatamente antes de Evaldo. Então, olha só. Se Carlos chegou antes de Evaldo, então Evaldo não foi o primeiro. Por quê? Porque Carlos chegou antes dele. Então, Evaldo também já está fora. Evaldo chegou depois de Douglas. Então, Douglas chegou primeiro que Evaldo, então Evaldo está fora, sim. E antes de Alain. Então, observe que o Evaldo ele chegou antes de Alain. Se Evaldo chegou antes de Alain, Alain então já não é o primeiro, também está fora. Logo, a opção correta é a opção D. Agora, como que você poderia ter feito isso daqui? Você poderia também ter dito assim, ó, você tem aqui quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, quem chegou em quarto. Bruno não foi o primeiro nem o último a chegar, então Bruno não poderia ser o primeiro nem o último. Então aqui estaria Bruno, aqui estaria Bruno. Carlos chegou exatamente depois de Douglas, então ó, Carlos, depois aqui de Douglas. E exatamente antes de Evaldo. Então, ó, Carlos ele chega antes de Evaldo. Então, observe que Carlos chegou depois de Douglas, mas antes de Evaldo. Está dizendo que Evaldo chegou depois de Douglas. Claro, aqui já está mostrando que Evaldo chegou depois de Douglas. Só que chegou antes de Alain. Então, esse Evaldo está antes de Alain. Logo, observe que Douglas ele está aqui à frente de todos os demais, com exceção aqui do Bruno, que nós não sabemos. No entanto, a gente sabe que, como o Bruno não chegou em primeiro, logo só sobraria mesmo Douglas, de fato, é a letra D. Essa foi fácil ou não foi? E agora vamos para a correção de outra questão que caiu em concurso. E se você acha que esse canal merece crescer, então vem ajudar a gente curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal.